Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Vamos hoje ver algumas advertências de Jesus. Diz assim o nosso texto: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus começa a dizer coisas negativas a respeito daquela geração, exatamente na hora em que a multidão aumentou e se ajuntou em torno dele. E o propósito era para que eles pudessem receber perdão e herança em Jesus Cristo. Não pense que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é engano. Esta geração é má. O mundo está sob o poder do maligno. O mundo está sob a influência do maligno e das trevas. O mundo caminha a passos largos para o inferno e não enxerga o perigo em que se encontra. Disse Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus advertiu sobre o perigo dessa geração. Precisamos abrir os nossos olhos. Outra advertência de Jesus: fique atento à sua oportunidade. No texto que nós lemos, Lucas 11, do versículo 29 ao 32, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus declarou que ele era maior do que Salomão e maior do que Jonas. Acontece que tanto Jonas como Salomão, em sua própria época, conseguiram a credibilidade dos seus ouvintes. Pessoas vieram de longe para ouvi-lo. E agora, Jesus, que era superior a eles, estava ali no meio de uma geração que tinha tudo para dar crédito e receber a palavra que Jesus estava
pregando, vendo os sinais que Jesus estava realizando, e eles estavam com incredulidade. Jesus disse: isso vai pesar contra vocês no dia do juízo. Os contemporâneos de Jesus estavam ignorando seus ensinos, estavam ignorando os sinais que ele fazia. Ele disse que eles não estavam atentos à sua oportunidade. E você está atento à sua oportunidade? Nós estamos aproveitando as oportunidades que temos? Sabia que a Bíblia nunca esteve tão disponível às pessoas como está em nossa geração? Era muito caro comprar um livro com a escrita da palavra de Deus antigamente, porque era tudo escrito à mão, e muitos homens iam nos sábados para uma sinagoga onde ficavam ali ouvindo a leitura da palavra de Deus e memorizavam grandes porções da palavra de Deus para poder tê-la consigo. Nossos irmãos chineses, quando foram despojados, tiraram deles a Bíblia, na época que o comunismo entrou na China e acabou com a liberdade religiosa deles, proibiu o uso de Bíblias, criou dificuldades para eles, eles se mantiveram por meio de memorização de textos das Escrituras. A fé deles teve que ser sustentada com isso. Hoje, todos nós podemos ter uma Bíblia na nossa mão. Além disso, podemos ter Bíblias nos celulares, nos computadores, há Bíblias para todo tipo de gosto. Não há desculpa para nós não aproveitarmos a nossa oportunidade. Aquela geração estava desperdiçando a sua oportunidade. Jesus estava ali, milagres estavam acontecendo no meio deles e eles continuando na incredulidade. Que Deus nos livre de desperdiçar as oportunidades, como aconteceu com aquela geração. A outra advertência de Jesus é que o dia do juízo vem aí. Vem aí o dia do juízo. No versículo 31 ele diz: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. No versículo 32 ele diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Há um dia do juízo vindo aí. Jesus declarou que haverá um dia de juízo. Todos serão julgados. Todos prestarão contas de si mesmo a Deus. Você está preparado para esse dia do juízo? O diabo tem enganado as pessoas, fazendo-as crer no seguinte: o que aqui se faz, aqui se paga. Isso não é verdadeiro. Todos nós conhecemos algum caso de pessoas que tiveram uma vida perversa, má, praticaram muita maldade e não foram punidos com todo o rigor da justiça por meio da justiça humana. Nós sabemos disso. Quantos roubam absurdamente, fazem mal aos outros e não são punidos porque conseguem bons advogados, bons apoios políticos e escapam da condenação. Todos sabemos de vários casos de pessoas que fizeram coisas merecedoras de grave punição, mas não receberam a punição merecida ainda durante a sua vida. Mas Deus garante que haverá o dia do juízo, do qual ninguém escapará. Não vai ter como fugir da justiça de Deus. Atos capítulo 17, versículo 31 diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus disse que haverá uma separação, um destino diferente para salvos e perdidos. Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, nós lemos as palavras de Jesus referindo-se ao juízo.
Versículo 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O versículo 46 diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Haverá um juízo e haverá uma separação, haverá uma destinação diferente. Salvos estarão com Jesus, perdidos estarão separados de Jesus na companhia do diabo, onde serão atormentados para todo sempre. Qual peso tem tido a pressão do grupo sobre você? Quantas vezes você tem feito o que não queria para agradar outras pessoas? Quantas vezes você tem ouvido a maioria? E se a maioria estiver sob a influência do maligno, ainda vai continuar ouvindo-a? Seja você mesmo. Você vai dar contas da sua vida a Deus. Você tem ficado atento às suas oportunidades? Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer salvar você. Agarre a sua oportunidade. Entregue a sua vida a Jesus agora mesmo. Entregue a sua vida a Jesus. Hoje é tempo de buscar a Deus. É a oportunidade de Deus para você. Todos nós enfrentaremos o juízo de Deus. Ninguém vai ficar de fora, mas os crentes em Jesus Cristo já têm a garantia de que os seus pecados foram perdoados, que foi purificado no sangue de Jesus e por causa disso não serão condenados. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Os que receberam a Jesus Cristo como Salvador estão salvos. Receba Jesus Cristo como seu Salvador agora mesmo. Quero te convidar para curvar a cabeça, fechar seus olhos e orar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu quero te seguir, me ajuda, abra meus olhos espirituais, me ilumina e me fortaleça no teu caminho. Faça de mim um verdadeiro discípulo teu, em teu nome que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.